tudo bem? Eu sou o professor Jerry Tononi. Bem-vindos ao podcast. Por que castio? Porque castio lembra questionar. Porque em latim se pronuncia questio. E em latim questio quer dizer o quê? Questio quer dizer pergunta, quer dizer questão, curiosidade. O ponto de interrogação surgiu a partir do termo question em latim. Usaram as letras Q e O e formaram esse sinal. Detalhe, o O de question é o ponto do ponto de interrogação. E aí, Aurelia, gostou do nome podcast? Adorei, super criativo. Aurelia, antes das perguntas oficiais, eu vou dizer o que Aristóteles disse antes de Cristo. Aristóteles, professor de Alexandre o Grande, que a dúvida é o princípio da sabedoria. Tá? Antes das perguntas oficiais, eu quero que você diga o seguinte. Na vida pessoal, quem é Aurelia Aguiar? Acho que tanto na vida pessoal quanto profissional eu sou uma humanista, né? E assim, na minha vida pessoal eu tenho 3 filhos, sou mãe, sou uma pessoa que, como eu disse, humanista, gosto muito de ler, de escrever, sou essa cidadã sempre a fim de aprender. É isso, acho que na vida pessoal eu sou assim. E na vida pública, quem é Aurelia Aguiar? Continuando falando que sou humanista, aí sou jornalista, sou publicitária, e agora numa carreira nova de escritora. Vamos às perguntas oficiais. Elas vão surpreender e emocionar. Aurelia, os verbos perguntar e questionar, eles têm sentidos diferentes. Pergunta-se quando se quer saber algo de alguém. Qual é o seu nome? Onde você mora? Questiona-se quando se põe em dúvida algo que alguém disse. A deu uma informação, B deu outra informação e essas informações elas se contradisseram. Nesse caso, eu posso questioná-la. Aurelia Aguiar, se eu fizesse perguntas sobre sua vida pessoal e profissional a outra pessoa, quem mais saberia sobre ela? Minha filha, Qual o nome? Carolina. Por quê? Porque ela já está com 26 anos, fez agora 26 anos. Ela é uma menina, uma mulher, né? Muito parceira, muito minha amiga. A gente tem uma afinidade grande, posições muito próximas, e isso foi sempre muito cultivado. Então, a minha filha provavelmente sabe muita coisa da minha vida. Vamos falar da sua vida, especialmente da sua vida pública, da sua vida profissional, como jornalista e como escritora. Aurelia, dizem que a palavra aluno, ela quer dizer ausência de luz. Isso é um equívoco. O vocábulo aluno vem do latim aluminus, com o seguinte sentido: criança de colo, lactente, criança de peito. E por extensão, discípulo. Porque o discípulo, ele é nutrido com conhecimento. A palavra fósforo, Aurelia, ela passou pelo grego, passou pelo latim, chegou até nós com o seguinte sentido: o portador da luz. Aluno, discípulo, fósforo, portador da luz. Aurelia, quem é ou foi seu professor de vida? Quem é ou foi o portador da luz que guiou o seu caminho? Foram muitos. Não dá para resumir numa pessoa, não, porque foram muitos. Eu estou sempre aprendendo coisas. Eu tenho muitos mestres, Você quer citar um muitos. deles? Dois? Vou citar um que é Dajo, que é o monge budista aqui do nosso mosteiro Morro da Vargem. E vou citar um outro que já se foi, que foi meu sogro, que é Carlos Fernando, que foram 2 pessoas que me iluminaram sem me questionar muito. Entendi. Aurelia, os dicionários dizem que ouvir e escutar tem o mesmo sentido. Na verdade, são erro. Ouvir quer dizer perceber pela audição.
E escutar tem dois sentidos. Quer dizer, parar para prestar atenção para ouvir. Exemplo, escuto, mas não ouço. E escutar tem outro sentido. Atender a conselhos. Ao longo de sua vida profissional, você se lembra de um conselho muito ruim que tenha recebido? Ou de um conselho muito bom que tenha recebido ao longo da vida? Um conselho muito ruim que eu me lembro, e eu às vezes uso isso para falar com os meus filhos para não fazer, é. Eu fui executiva muito novinha, numa empresa familiar, onde acho que eu estava no meio de 14 diretores homens, e um desses diretores falava sempre: coloca o bode na sala. Ou seja, você transforma a situação numa situação ruim, para que quando a situação melhorar um bocadinho, todo mundo achar que a situação está muito boa. E tem gente que faz isso até hoje, que adora colocar bode na sala. Mas eu, com o tempo, com a maturidade, aprendi que isso é você fazer uma gestão pelo terrorismo. E o terrorismo é sempre uma dor, né? Uma dor desnecessária. O terrorismo provoca medo. E medo, para mim, é a antítese do amor. Então, a gestão pelo medo pode até funcionar. Eu já vi funcionar. Mas é uma gestão terrorista. Então, essa história de colocar o bode na sala, para mim, foi uma das piores. E olha que eu tive muita história aí atrás, mas para mim foi uma das piores que eu já ouvi. Aurê, dizem que o verbo enfezar está ligado a fezes. Estar enfesado está coberto de fezes. Isso é um equívoco, isso é um erro. A palavra enfesar vem do latim infensare, ficar hostil, ficar com raiva. Auri, o que é deixa raivosa no mundo profissional? Fique à vontade para usar referências no mundo jornalístico ou como até escritora. Que me deixa raivosa? Bom, muita coisa me deixa triste. Agora, uma coisa que me deixa raivosa é gente que não cumpre a palavra. Eu acho isso. Meu sangue sobe um pouco quando a pessoa não cumpre a palavra, porque é tão básico. Você não precisa falar, você não precisa apalavrar nada. Quando você. A palavra, você cumpre a palavra. Aurei, a palavra inteligência, e você é uma mulher extremamente inteligente, vem de intelligere, do latim, dos termos intus mais legere, saber escolher. Para os antigos, uma pessoa inteligente, Aurei, era uma pessoa que sabia fazer boas escolhas. Aurei Aguiar, lembre-se de uma escolha muito ruim que tenha feito ao longo de sua vida? Ou de uma escolha muito boa? Meu Deus, escolha ruim, fiz demais. Fiz escolha ruim demais, mas também fiz escolhas maravilhosas. Deixa eu ver aqui, a escolha que mudou minha vida. A escolha que mudou minha vida foi a escolha de, num período preocupante, assim, eu estava grávida de gêmeos, mas logo no primeiro mês eu tive um problema de saúde muito grave e todos os médicos falavam: olha, não tem jeito, a gente vai ter que retirar os bebês porque você está correndo risco de morte e é esse o procedimento médico. E aí eu escolhi não fazer isso, assumir que não, porque eu me via com os meus bebês no colo. E foi uma escolha que mudou minha vida. E a partir daí fui mãe. E no mundo, na vida profissional? Deve-se de uma escolha muito ruim? Escolha ruim. Ou uma escolha muito boa que tenha marcado sua vida? Escolha ruim a gente faz muito na vida profissional, né? Você às vezes acredita, se associa a quem depois não dá certo. No meu tipo de negócio, né, que é publicidade, então a gente
às vezes se empolga com um cliente e depois fica a ver navios e fala, poxa, que má escolha que eu fiz, né? Entendi. Mas eu fui muito abençoada durante a minha vida toda, eu sou muito abençoada. Então, assim, as minhas escolhas, mesmo que eu não entenda na hora, depois a história se revela muito favorável. E, sei lá, eu acho que o universo gosta de mim. Conspira, seu Raul. Conspira. Você é uma mulher sensível. Eu quero dar a palavra paixão. A palavra paixão, de origem grega, quer dizer sofrimento. Paixão de Cristo, sofrimento de Cristo. E a palavra compaixão tem a ver com o que sofre com o outro, o que sente a dor do outro. Aurea Guiar, hoje, por qual segmento da sociedade você sofre mais? Existe algum segmento específico? Cuidar da saúde, meio ambiente, a educação, há um segmento específico? Olha, eu realmente me sensibilizo muito com a desigualdade. E dentro do que eu posso, que eu ajudar, eu procuro participar de alguns programas para ajudar. Ultimamente, depois que eu escrevi meu livro, e eu já participo assim há alguns anos ajudando o pessoal da favela com a Gerando Falcões e tal, mas depois que eu escrevi meu livro, que foi durante a pandemia, eu coloquei uma meta para mim de gerar visibilidade para o professor de escola pública, inicialmente. Isso é uma espécie de um sonho. Acho que a gente está sempre sonhando para poder acordar mais motivado. E eu acho que esse professor está muito invisibilizado, está muito triste, está muito sobrecarregado. Então, claro, nós temos 30% da população que está passando fome. Então, isso me preocupa. Sim, eu faço o que eu puder, o que eu posso, e principalmente uso a minha voz para isso. A desigualdade social jamais será uma coisa que eu vou achar normal. Isso não é normal. Mas, se você falar hoje num segmento específico que eu acho que eu posso ajudar com a minha voz, com a minha escrita, com as minhas relações, se eu puder ajudar esse professor de escola pública, eu vou ficar muito feliz. Aurea, alguns dicionários dizem que adiar tem o mesmo sentido de procrastinar. Não são palavras com o mesmo sentido. Adiar quer dizer o quê? Marcar para outro dia. E procrastinar quer dizer o quê? Remeter continuamente para outro dia a prática ou a realização de um ato ou de um evento. Aurea, procrastina algo em sua vida? Procrastina algum projeto em sua vida? Academia sempre. Não, mas eu faço. Só que, assim, eu acho que todos nós procrastinamos um pouco, né? Alguns mais, outros menos. Mas nós também estamos vivendo uma época onde tudo é encarado como procrastinação, né? O tempo, essa exigência desse tempo fora do tempo, né? Um tempo que agora 1 minuto é 1 hora, é um pouco. Eu acho que a gente está meio que se cobrando demais, sabe? Se culpa demais. Eu estou procrastinando isso, procrastinando aquilo. Não é bom. Procrastinar nunca é bom. Porque não tem nada mais libertador do que decidir. Né? Decidiu, mesmo que seja errado, decidiu, você fica mais liberto. Mas também eu acho que as pessoas exageram um pouco nessa história de procrastinar. Entendi. Aurea, o sufixo latino dromo significa, né, o sentido original dele é o seguinte: lugar onde se corre. Então nós temos autódromo e hipódromo. O sentido original, lugar onde se corre. Dromo hoje assumiu outro sentido, o sentido de apenas lugar. Então nós temos fumódromo, camelódromo, sambódromo.
Então, sentido original, lugar onde se corre, e assumiu outro sentido de lugar. Aurelia, onde estava quando recebeu a notícia mais importante de sua vida? Vale vida pessoal, vida profissional. Escolhe, fica à vontade. A notícia mais importante da minha vida, acho que eu recebi em casa, assim. Que é isso, toda mãe vai falar que é a gravidez. Passou no vestibular. Que é o exame. Passar no vestibular também foi muito bom, mas, assim, eu acho que é isso. Eu queria muito ser mãe, então, quando o exame deu positivo, foi um momento inesquecível para mim. Estava em casa. E onde você quer estar nos últimos dias de sua vida? Engraçado, né? Que a gente não pensa nisso. Eu nem penso, não penso. Eu gostaria, né? de estar em paz, de estar sem dor, Agora, o lugar... Não importa. Não importa. Que seja o mais... Aí vem o meu outro lado, um lado mais prático. Que seja o menos difícil para quem vai ficar e tomar as providências. Entendi. Aurelia, a palavra formidável, um adjetivo formidável, ele vem do latim formidare e significa, acredite, terrível, assustador. Sentido original de formidável. Hoje a palavra formidável assumiu outro sentido com a ideia de elogio, de admiração. Aurelia, o que a assusta hoje na atualidade? A falta de empatia. Isso é assustador. A palavra companheiro, também de origem latina, vem dos elementos cum mais panis, C-U-M, mais panis, P-A-N-I-S, com pão. Tomando por base a origem, companheiro era o que comia o pão com o outro. Aurelia, com quem comeu, com perdão do clichê, o pão que o diabo amassou no início de sua vida profissional? Você se lembra de alguém? Lembro. Comi o pão que o diabo amassou com muita gente. Eu reparti muito esse pão. Então não dá para colocar uma pessoa só nesse problema, não. Mas esse mesmo gestor que falava de colocar o bode, eu comi o pão que o diabo amassou com ele. Legal. Aurelia, se perguntássemos às pessoas nas ruas, se fizéssemos a seguinte pergunta: quem são seus progenitores? Elas diriam: meus progenitores são os meus pais. Não. Pro quer dizer antes, genitor, que é o que gera. Progenitor, avô, progenitora, avó. Genitor, pai, genitora, mãe. Os nossos progenitores são os nossos avós, nossos genitores são os nossos pais. Aurelia, qual o principal elogio que sua avó ou sua mãe já lhe fizeram? A minha mãe me acha uma pessoa muito caridosa, segundo ela. Isso ela sempre fala. De bondade, de ser desapegada. Então, isso para ela é uma coisa importante. E a minha avó, a mãe do meu pai era professora. Então, ela me alfabetizou muito cedo. E ela falava: você é muito inteligente. Mas isso é porque ela estava lá, né, me ensinando, e eu respondi, e ela queria incentivar. Que legal. Aurelia, existe, você conhece obviamente a expressão por um triz. A palavra triz, Aurelia, ela só aparece nessa expressão na língua portuguesa. Você não vai encontrar a palavra triz em outra situação. Você vai encontrar em apenas por um triz. E triz é uma palavra de origem grega e quer dizer cabelo. Então, quando se diz por um fio de cabelo. Aurelia, o que não aconteceu em sua vida por um triz? Nem posso te contar. Não posso te contar. Já não aconteceu mesmo, tá bom.
Mas foi por um triz. É? O que será? Vou deixar você já com essa pergunta, tá? É, Vou deixar. Desculpa. tá. Aurê, você digitou sua obra, provavelmente, no computador. Sim, No computador tem um navegador chamado Firefox, sim. certo? Firefox, obviamente, a tradução do inglês para o português quer dizer raposa de fogo. Uhum. Na verdade, no logotipo, o desenho não é de uma raposa, Aurê, é de um panda vermelho. E esse panda é encontrado na China. Aurê Guiar, eu quero saber, antes de você, ou durante o seu trabalho no computador, digitando livro ou outro projeto, qual é o papel de parede que você está usando hoje na tela do seu computador ou do seu celular? Na, bom, na tela do meu computador é um papel de parede do Cosmo, assim, sabe? Eu amo. E no meu celular tem duas telas, assim. A tela de abertura, que é uma foto minha em big close, assim, e a outra é uma águia. Aure, os manuais dizem que repetir de novo é um pleonasmo. Sim. Na verdade, isso é um equívoco. Eu posso usar a expressão repetir de novo. Vou dar um exemplo para você entender e o pessoal de casa também entender. O professor explica um conteúdo. O aluno não entende. Então, o aluno pede, professor, repita o conteúdo. O professor usa os mesmos exemplos, as mesmas palavras. E aí o aluno pede, professor, repita de novo. Ou seja, a partir do terceiro ato, você pode usar a expressão repetir de novo. Aurelia, na sua vida profissional, já fez algo tão especial, tão importante, que já repetiu de novo? Ou na sua vida como escritora? Acho que muitas vezes, assim, na vida profissional, principalmente, que como eu fiz, né, hoje já não faço mais, mas assim, fiz durante muito tempo evento. Uhum. Em algumas situações, a gente criava cenários ou, enfim, alguma coisa muito inédita e que depois eu falava, não, a gente vai repetir aquilo, porque ficou tão sensacional que a gente quer fazer de novo. Então, isso para mim foi muito comum. Eu fiz de novo, repeti de novo. Aure, existe uma palavra em português que é a seguinte, rinotilexomania, rinonariz. Rinotilexomania é a mania de enfiar o dedo no nariz para retirar a melequinha ou um muco qualquer. Minha pergunta, qual é a mania? Você tem alguma mania desconhecida pela maioria das pessoas? Pode ser uma mania ligada à sua vida como escritora? Algum hábito? Nojentinho assim, não. Não. Mas eu acho que é enrolar cabelo. Pego o cabelo e fico enrolando. Às vezes estou lendo, estou escrevendo, mas aí paro de escrever um pouco, aí enrolo o cabelo, como se eu tivesse a condição de, na hora que eu estou enrolando o cabelo, eu pegasse o fio das ideias, sabe? É um pouco isso, de tentar puxar as ideias enrolando os cabelos, assim. Você já foi diretora de uma grande rede de comunicação. Existe diferença entre líder e liderança, rigorosamente. Líder é o que lidera, a liderança é a qualidade do líder. Algumas pessoas são líderes, mas elas não têm capacidade de liderança, mas pode-se usar a palavra liderança como sinônimo de líder, no sentido de é uma figura de linguagem, a metonímia, né, que você toma por base o sentido das palavras. Aure, você se inspira em algum líder ou admira algum líder do passado ou do presente? Muitos líderes. Eu acho que foi meu sogro. Foi um líder inspirador. Hoje em dia, falariam que ele tinha um estilo mais paternalista, mas ele, ele me inspirou tanta coisa.
acho que ele foi o grande líder assim para mim. É um cara super humano, um artista, nem por ser tão sensível deixou de ser incrivelmente realizador e extremamente humilde. Então, quando às vezes, né, porque a gente agora vamos falar de gestão feminina, né? A mulher ela fica muito sozinha na gestão. Depois que ela resolve empreender, então é uma coisa muito. E aí muitas vezes eu me peguei refletindo em frases, em ensinamentos que ele havia me passado para poder tocar Entendi. lá na minha pequena empresa algumas coisas que não tinha como dividir com ninguém. Aurê, a palavra tafofobia é de origem grega. Fobia quer dizer medo, aversão. Tafo vem do grego e quer dizer túmulo, sepultura. Tafofobia é o medo de ser enterrado vivo. A tanatofobia, tanato vem do grego Thanatos, que era o deus da morte. Tanatofobia é o medo de morrer. Aurê, você tem medo de quê? Cobra. Não, tenho medo de morrer, não. Não. Acho, como várias pessoas já disseram, acho uma pena a gente morrer, né? Mas, assim, medo não. Mas eu tenho medo desses bichos, assim, de cobra, de aranha, principalmente. Outro dia eu fui fazer uma pequena caminhada, eu falei, mas eu me arrisco, assim, mas eu tenho medo disso. Aurê? E medo de gente má. É. Gente má. No trabalho você tinha medos? Muitos. Que tipo de medo? Muitos, né? Você tem medo, como eu te disse, eu comecei em cargos de chefia muito cedo, então você tem muito medo de não acertar, de estar fazendo uma coisa que pode dar, quando você é funcionário, que pode dar prejuízo para a empresa, quando você é empresário, que pode dar prejuízo para você, Entendi. pode ter alguma consequência para os seus funcionários. Eu fiz eventos muito grandes, como Fórmula Renault, por exemplo, que é uma corrida de rua. Nossa, meu santo, ele ficava muito ocupado nesses dias, porque, né, você tem medo de acontecer um acidente, da pessoa, sei lá, de acontecer um acidente com o piloto, de acontecer um acidente com uma das pessoas que está trabalhando ou com alguém da plateia. Entendi. Aurê, existe uma música de Adoniran Barbosa, Tiro ao Alvo. A música começa assim: de tanto levar, frechada do teu olhar. As palavras, acredite, a palavra frechada está correta. Tanto flecha quanto frecha estão corretas. São formas variantes. Eu tenho grafias diferentes, mesmo sentido, e elas estão corretas. Obviamente que eu recomendo a palavra flecha, porque frecha é arcaico. Auri cantaria ou citaria um trecho de uma música para dedicar a alguém muito especial? Nossa, e eu, hein, que já trabalhei em rádio, deixa eu pensar aqui uma música. Tem uma música que, assim, não é nem para cantar, porque eu não vou lembrar tudo, mas, assim, tem uma frase que, assim, se perguntar qual frase que você gostaria de ter escrito na sua vida. Você deságua em mim, eu oceano, que é uma música do Djavan, Oceano. A palavra saudade, Auri, ela vem do latim solitate, que significa solidão. Tá? Então a palavra saudade está ligada à solidão. Dizem que a palavra saudade também vem do árabe, saudar, que significa sangue pisado e preto no coração. Fiquemos com o primeiro sentido, que ele é o mais confiável. Solitate, isolamento e solidão. Aurê Aguiar,
Quando você está sozinha, você sente saudade de quê? Eu sinto muita saudade dos meus filhos que não moram mais aqui comigo. Muita. Se falar assim, do que você mais tem saudade? Certamente dos meus filhos. Entendi. Aurei a palavra calipijo. Cali, em grego, quer dizer belo. Pijo, bumbum. Calipijo é uma pessoa que tem um belo bumbum. Calidátilo é uma pessoa que tem belos dedos. Calirrina é uma pessoa que tem um belo nariz. Minha pergunta não tem nada a ver com Eu estou aprendendo muito, tá? Eu estou questões adorando. físicas. Eu estou aprendendo super aqui. Só que eu não a pergunta não tem nada a ver com questões físicas. Eu quero só chamar a sua atenção. Aurê, qual é a principal característica psicológica ou comportamental que você mais admira em alguém? A generosidade. Eu acho que a generosidade Pode colocar 2? Pode. Porque você pode tudo. Então é isso. Eu acho que assim, generosidade e alegria. São 2 coisas que me encantam, assim. A pessoa que é genuinamente alegre, que sabe dividir a alegria, que estimula a alegria, e a pessoa generosa, que está aqui para dividir o que sabe, o que tem. Isso é muito bonito, né? A generosidade e é uma coisa que pode ser aprendida. Aurê, na época das grandes navegações, havia as naus. Lembra-se delas? Na nau havia um mastro e no alto desse mastro um cesto. O nome daquele cesto, Aurê, era caralho. Alguns marinheiros eram enviados para aquele cesto, para o caralho. Aurê, se você fosse capitã dessa nau, que tipo de marinheiro você enviaria para o cesto? No caso das navegações, você precisaria desse cara que estava lá no caralho para falar algumas coisas que estavam à frente. Mas, assim, se eu tivesse que enviar alguém para um lugar para nunca mais voltar, seriam esses pilantras sem palavra. Vamos falar de religião. Aurê, a palavra hóstia, em português tem acento agudo, em latim não tem acento. Então a palavra hóstia, em português, vem do latim hóstia. Só que em latim, hóstia não tem acento. Em latim, hóstia quer dizer vítima. O termo calvário, né, lugar onde Jesus foi crucificado, calvário tem a ver com calvície, a origem da palavra, tá? Calvo, calvície, calvário. Aurê, você acredita em Deus? Sim. Dito isso, você acredita na intervenção divina no homem? Ou você acredita que consequência é resultado de escolhas? As 2 coisas elas não são excludentes, né, para mim. Eu acho que, sim, consequência é resultado de escolhas, mas eu também acredito nesse poder maior que existe, que a gente pode resumir chamando de Deus ou não. Aurê, vou falar agora de sujeito e predicado que você estudou no ensino fundamental. Antigamente era o 1º grau, né? Depois 2º grau. Eu também estudei no 1º grau, 2º grau. Hoje é fundamental. Agora é tudo junto. Estudamos o sujeito e predicado. Segundo a gramática, o sujeito e predicado são termos essenciais, indispensáveis. O que é algo essencial e indispensável na nossa vida? O ar, por exemplo, é algo indispensável e essencial. Apesar disso, existe oração sem sujeito. Aurê, o que é essencial na sua vida hoje? Saúde. Saúde. Tá. Saúde física, saúde mental, a minha, a dos meus filhos, as pessoas que estão em parceria comigo. Saúde. Saúde é essencial. A gente fala isso com meio lugar comum, que é clichê, o importante é ter saúde. Não, mas é isso mesmo, o importante é ter saúde. Aurê, você tem muitos amigos e cultivou esses amigos ao longo da sua vida pessoal e sua vida pública.
A expressão amigo pessoal, Ori, é um pleonasmo. Todo amigo é pessoal. Então, eu sugiro o seguinte, que as pessoas digam amigo ou troquem pessoal por íntimo. Então, eu digo, ele é meu amigo ou ele é meu amigo íntimo. Com qual amigo dividiria a última refeição de sua vida? Com um amigo que fosse bem guloso e gostasse de um ótimo vinho. Não sei Falaria o qual nome de alguém? deles. Não sei qual Não deles. quer falar? Não tenho muitos amigos. Tenho muitos amigos aí falam, pô, por que você falou aquele, não falou este? Então, assim, que fosse uma refeição muito farta, muito engraçada, com o amigo que eu mais gosto de conversar. Entendi. Isso sem dúvida. Isso sem Entendi. dúvida. Vou fazer perguntas breves. E as perguntas elas têm a ver com a conjunção ou. A conjunção ou indica alternância ou exclusão. Fiquemos com a ideia de exclusão. Só vale uma resposta. Não me enrole, tá? Cozinhar ou sair para comer? Sair para comer. Praia, montanha ou campo? Praia. Academia ou caminhada na rua? Caminhada na rua. Dia de sol ou dia de chuva? Sol. Filmes no cinema ou em casa? Em casa. Café da manhã, almoço ou jantar? Café da manhã. Doce ou salgado? Salgado. Apartamento ou casa? Eu adoro casa, mas dá tanto trabalho que hoje é apartamento. Cachorro ou gato? Cachorro. Frio ou calor? Frio. Aurê, geralmente eu termino o podcast com a dica do dia. Só que em vez de eu dizer a dica do dia, eu queria que você falasse da sua obra, ficasse à vontade, citasse o nome dela, o que ela representa para você, porque é um trabalho profundamente importante para você e onde que as pessoas podem encontrá-la. Fale um pouco dela. Que bom. Então, a dica do dia... A dica do dia é esse meu livro, Cuide dos Seus Achados, Esqueça os Seus Perdidos, que eu lancei pela Citadel na Bienal do ano passado no Rio. E, foi um livro que eu escrevi na pandemia, é uma prosa poética cheia de intenção de acolher as pessoas, de ter ali dentro uma palavra que aqueça o coração. Eu também sou muito apaixonada pelas palavras e eu acho que quando você não tem como estar presente, perto, né? Você não tem como estar perto de todo mundo. Então, eu fico perto através das palavras. Obrigado. Obrigada a você. Aprendi tanto. Foi bom. A frase que eu deixo é a seguinte: você é uma mulher profundamente simples e simplesmente profunda. Obrigado por ter aceitado o convite e acreditado na ideia. Obrigada. Não precisamos aprender mais, precisamos aprender sempre. É isso aí, e que a gente sempre se veja no meio da multidão. Tchau.